Existe um certo perfil de ser humano que é diferenciado. Existem certos seres humanos que são o que eu chamo de protagonistas da transformação. São seres humanos que, mesmo em face a dificuldades, mesmo sem recursos, mesmo frente a mundos extremamente hostis, como nossos ancestrais de 70 mil anos atrás, que mesmo frente a adversidades, mesmo sem recurso, seres humanos são capazes de transformar o mundo. E eu quero contar para vocês hoje o que pessoas como essas, o que esses protagonistas da transformação fazem para conseguirem ser tão diferentes. Eu quero contar para você quais são as características do comportamento dessas pessoas, porque são características que você pode adotar na sua vida, para que você também seja protagonista de transformação. Tem muita gente que vive a vida no banco de passageiro, deixando a vida passar, vive como coadjuvante. E a minha proposta hoje para você é que você assuma as rédeas de protagonismo da tua vida de fato. Eu mandei fazer um quadro de uma nota de 1 bilhão. Aí a pessoa que faz os quadros falou assim: Edgar, não tem essa nota. Eu falei: eu estou criando. Você tem que criar, porra. Mas sabe por que eu fiz isso? Eu comecei a sentar com alguns bilionários e entendi que é possível. E é possível para qualquer um. Você é muito mais do que você mesmo imagina. Você pode. Se eu, que tinha todos os indicadores para ser um Zé Ruela na vida, consegui vencer e não estou parado, eu quero mais e mais e mais. Estou todo dia pensando em como eu posso ser uma melhor versão, como eu posso melhorar a minha performance, como eu posso gerar mais valor para a sociedade, como que eu posso gerar mais receita para a minha empresa, como que eu posso escalar, crescer, faturar. Todo mundo tem um amigo que eu chamo de amigo cemitério. Sabe aquele cara que você sai com ele só fala desgraça? Você se benze com a ruda antes de encontrar o sujeito. Você chega pro cara e apresenta um projeto que você acabou de abraçar, um projeto novo. Você fala: nossa, olha esse projeto. E aí sabe o que ele faz? Ele começa a elencar todos os problemas do projeto. Ele começa a falar todas as dificuldades e por que vai dar errado. Aquela pessoa que anda com uma nuvem negra em cima da cabeça. Você chega perto dela, parece que você absorve isso. Se afaste de perdedores mentais. Esses caras são sugadores de energia. Tem pessoas que só conseguem enxergar metade do copo vazio. Tem pessoas que não conseguem enxergar o lado bom das coisas. Pô, mas estava chovendo, eu vou numa palestra. Ah, mas é numa outra cidade, eu vou. Ah, mas tem que ler, mas tem que... Pô, sempre é um problema para essa pessoa e não quer sair da zona de conforto, não quer sair do lugar. Nós, seres humanos, temos um cérebro muito interessante. Ele presta mais atenção ao negativo. Emoções negativas são mais fortes e duram mais. Memórias do que é negativo são muito mais intensas e duradouras. Às vezes você tem um dia que é 95% bom. 5% foi ruim, um cliente difícil, um e-mail, uma troca de mensagem no WhatsApp, e você vai dormir pensando no quê? Nos 5% negativos. E você fica mastigando aquela ideia que os psicólogos chamam de ruminação emocional. Você fica mastigando aquela coisa negativa na tua cabeça, nem dorme direito, no outro dia já acorda estressado. Isso tem implicações econômicas. Nós sabemos hoje que pessoas se comportam diferente quando elas estão perdendo dinheiro, ou seja, na percepção negativa, do que quando elas estão ganhando. O Nobel de Economia em 2002, para um cara chamado Daniel Kahneman, tem na sua base essa ideia. A ideia de que as pessoas se comportam diferentemente em termos de investimento quando elas estão perdendo e quando elas estão ganhando dinheiro. E você pergunta, por quê? Por que o negativo tem mais impacto do que o que é positivo? Por que é uma coisinha negativa que destrói uma experiência positiva? E eu te digo, vamos voltar para os nossos ancestrais, aqueles 6 mil caras que estavam lá. Os nossos ancestrais que sobreviveram naquela savana africana, onde tudo queria matar a gente, onde tudo queria nos violentar, nos matar o tempo inteiro, não foram os nossos ancestrais que ficavam olhando o céu, ficavam olhando as flores, a beleza das árvores. Esses caras não sobreviveram. Quem sobreviveu naquele ambiente foi quem estava antenado na coisinha negativa mínima possível. Porque se você olha muito para a beleza das flores e das árvores, você não percebe o leão que está ali embaixo para te matar. É um princípio de sobrevivência e nós herdamos nossos genes desses caras que tiveram que ficar antenados no negativo. Isso é natural. O problema é que hoje a gente não vive mais numa savana africana onde tudo quer nos matar, mas nosso cérebro ainda funciona assim.
O problema é que tem gente que olha essa natureza negativa e, em vez de perceber que ela tem um grande perigo para os dias de hoje, tem gente que abraça essa natureza negativa e vira o amigo cemitério que eu falei. A pessoa que só fica olhando para o problema, a pessoa que só fica olhando para a dificuldade, a pessoa que só fica apontando as dores e por que as coisas não vão dar certo. E nossos ancestrais, claro que eles ficavam antenados no negativo, só que se você fica só olhando para o negativo, se você só olha para as dores, para as angústias, para os problemas e por que a coisa não vai dar certo, e você no meio disso não enxerga oportunidade, você não sai do lugar, porque sempre vai ter coisa negativa, sempre vai ter problema, sempre vai ter angústia e dor. Isso é um dado da realidade. Os nossos ancestrais estavam lá 70 mil anos atrás, no ambiente mais violento que já houve para o ser humano, no meio de um monte de coisa negativa, antenados nessas coisas, mas apesar disso eles enxergaram a oportunidade de ser mais e de ser melhor, e é graças a isso que nós estamos aqui. A primeira característica de protagonistas da transformação é que essas pessoas são capazes de identificar aquilo que é negativo, mas apesar disso, de construir oportunidades, mesmo em face de dificuldades, mesmo em face de adversidades, de coisas que vão frear o caminho que a gente deseja trilhar. Há 4 anos e meio atrás eu quebrei e fiquei com uma dívida de 4 milhões e as pessoas perguntavam, você vai sair do mercado imobiliário? Eu falo, não, eu escolhi esse mercado para ser grande. Então não é porque você quebrou e falhou no seu negócio, o negócio é ruim. No seu setor tem gente fazendo milhões. No seu setor tem gente ganhando mais dinheiro que você. Agora pergunta, por que não você? Essa é uma lição importante. Cuidado, porque se você abraça a negatividade, se você é dessa pessoa que vive estressado, reclamando, só olhando para aquilo que há de ruim no mundo, você está fazendo mal para a sua saúde. Pessoas que vivem assim, elas têm mais risco de doenças, elas têm mais estresse, e por ter mais estresse, elas têm mais risco de doenças, desde gripe, porque teu sistema imunológico funciona pior, até depressão e ansiedade, que são transtornos neuropsiquiátricos. No limite, você tem mais risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto do miocárdio, derrame cerebral. E claro, toda doença do cérebro tem um perfil vascular e, portanto, você abre as portas para doença como a doença de Alzheimer, por exemplo. E aí você diz, Pedro, mas eu sou uma dessa pessoa aí que é negativa. Eu sou assim, o que eu faço para melhorar? E eu te dou uma dica que você pode começar hoje, baseada e documentada em estudo científico. É um exercício que nós chamamos de exercício das 3 bênçãos. É muito simples, parece até bobo de tão simples que é. Mas você chega na tua casa ao final do dia e você pega um caderno e escreve à mão. 3 coisas pelas quais você é grato que aconteceram no teu dia. Pode ser simples. Minha esposa voltando do trabalho, hoje, parou na padaria e me trouxe meu sorvete favorito. Do lado você escreve por quê? Porque minha esposa, mesmo depois de um longo dia de trabalho, cansada, ainda se preocupa em fazer pequenos gestos para me deixar feliz. 3 coisas, 3 porquês. Faz isso todos os dias ao final do dia, antes de dormir. Se você fizer isso de 1 a 2 meses, todos os dias, os estudos científicos mostram que com significância estatística, você reduz negatividade, aumenta teu humor. Você começa a ter melhor disposição, inclusive, para o teu dia a dia. Os estudos mostram que pessoas que sofrem com depressão leve, eu estou falando depressão leve, não depressão moderada nem grave. Pessoas que estão com depressão leve, quando elas adotam esse exercício junto com o restante do tratamento, elas têm uma melhora mais acelerada dos sintomas. Porque esse é um exercício que faz o teu cérebro treinar a olhar para aquilo que é positivo também. A enxergar não só os problemas, mas também as oportunidades, mas também os motivos para você ser um pouco mais grato pela vida que você tem.